Ellie e Abby têm seus diferenciais, porém são elas que compõem toda a trama de The Last of Us. A Abby na primeira parte, quer dizer, a Ellie na primeira parte e a Abby na segunda. E depois isso se reveza para chegar no feeling, né, no final do jogo, onde tem aquela luta horrível entre as duas, né. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre ambos os aspectos dessas personagens. Óbvio, não vai ser um aprofundamento muito grande, vai ser mais para dar um contexto, uma reflexão sobre essas personagens e suas tramas e seus objetivos, né, digamos assim. Bom, Ellie, para começo de conversa, ela é bem mais descolada, um pouco mais nerd, né, puxada mais para um estilo mais solto, tanto que os colecionáveis do jogo dela são as cartinhas de super-heróis. E no primeiro jogo eram gibis. E ambos, né, de super-heróis, né, e coisas mais cômicas, digamos assim. E analisando também o quarto dela, né, e aspectos do cotidiano dela, do que ela fala e do que ela faz, né. Vocês podem ver que, por exemplo, o quarto dela é cheio de menções assim a bandas, videogames, né? Inclusive o PlayStation 3, que aparece bastante no próprio jogo, né? O PlayStation 3 que aparece dentro do The Last of Us, porque, né, o apocalipse aconteceu antes de ser lançado o PlayStation 4, né? O PlayStation 4 foi só lançado um ano depois na cronologia do jogo. E além dessas coisas, né, além dos jogos e dos gibis, várias coisas que a Ellie cita e coisas que ela menciona, por exemplo, quando ela tá conversando com a Dina, ou quando ela, ou na DLC do primeiro jogo, quando ela tá conversando com aquela garotinha, né, que acaba virando a breve namoradinha dela, que acaba morrendo depois, quando elas estão naquela loja, que elas conversam sobre jogo, quer dizer, que elas têm aquele feeling sobre o jogo, né, que a amiguinha dela, que eu não lembro o nome agora, né, me desculpe, ela faz ela imaginar o jogo na cabeça dela e tal. Tem todas essas coisas mais cômicas e nerds, né, digamos assim. Já a Abby, ela é muito mais rígida, muito mais organizada, digamos assim, e um pouco menos nerd, digamos assim. Ela é um pouco menos descolada, ela é bem mais objetiva, digamos assim, uma pessoa muito mais adulta, né, na minha perspectiva, pelo menos. É diferente da Ellie. E vocês verem, para vocês verem, né, não só os nomes soam parecidos, mas também os aspectos de ambas mencionam estilos diferentes de vida, que basicamente elas podem ter um tipo, um estilo de ação, né, no cotidiano delas muito parecido, mas elas têm aspectos diferentes nos estilos e gostos delas. Enquanto a Ellie é um pouco mais estirada, digamos assim, um pouco mais descolada, a Abby é um pouco mais rígida, um pouco mais objetiva. A Abby, por exemplo, é muito mais organizada, digamos assim. Eu não tô querendo dizer que ela é 100% organizada, né? Inclusive, no quarto dela, o quarto dela, né, no caso, completamente bagunçado, né? Mas isso por consequência do amigo dela. Mas se vocês repararem, né, ela lê, né, ela é um pouco mais despojada, ela usa, né, uniformes mais bem trabalhados e tal, né, um pouco mais bem cuidados, se vocês repararem. Mas acho que isso também tem a ver com o ambiente em que ela vive, né, praticamente um acampamento militar, né? Tanto isso, né, que diferencia as duas também. É como se a Ellie morasse no interior, tanto pelas armas e pelo estilo, né, do ambiente que ela vive, né, que é basicamente uma cidade de interior, né, de interior dos Estados Unidos, e a Abby que parece que mora numa cidade grande, né, num lugar onde tem muito mais pessoas e muito mais recursos, tanto armas quanto alimentos, animais. E também isso é uma grande diferença entre as duas. Bom, espero que você tenha gostado. Foi um vídeo bem curto, né? Mas pra gente refletir sobre as personagens. Eu vou fazer outros vídeos, obviamente, falando aqui no canal sobre essas coisas. Eu já, aliás, já mencionei várias vezes aqui no canal que eu ia fazer vídeos falando sobre The Last of Us. Esse não vai ser o único. E provavelmente vai ter uma parte 2 desse vídeo. Mas eu não vou ficar pondo sempre parte 2 quando for um assunto. Eu simplesmente vou pôr um título que defina, né? E basicamente vai só puxar como se fosse um episódio. Mas bom, eu me chamo William.